Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 31, o último dia do mês, dia 31 de agosto de 2021. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não esqueça também de ativar o sininho das notificações, deixe também o seu like, o seu joinha no vídeo, e caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude também a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, vou ler a partir do verso de número 4. Estava meditando e o Espírito de Deus trouxe ao meu coração esta palavra. E diz assim no título da minha Bíblia, Hebreus capítulo de número 12, verso de número 4 a seguir. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. E diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não o corrige? Mas se está sem correção, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia, até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Verso de número 6. Os cristãos, nessa feita aqui da época, eles estavam enfrentando perseguições por conta do evangelho, por conta da sua fé em Cristo. E o autor no versículo 4 vem falar que, porém, eles ainda não tinham chegado ao ponto de perder as suas próprias vidas por conta da sua fé. E aí ele segue discorrendo aqui o texto dizendo que todo aquele que é chamado por Deus, ele passa a ser tratado por Deus, para que ele fique da maneira que Deus quer que ele fique diante da sua santa e poderosa presença. Ou seja, Deus nos exorta, ele nos disciplina, ele nos corrige, e em tudo isso ele visa o nosso bem. E aí mostra que é o meio de Deus tratar conosco para nos aperfeiçoar diante da sua santa e poderosa presença. É o meio de Deus tratar com cada um de nós. Vale lembrar que quando eu não era cristão, há 11 anos atrás, quando eu não era cristão, eu vivia a vida da minha maneira. Eu vivia a vida consoante os desejos do meu coração. Então, eu andava como eu queria. Eu fazia as coisas como eu queria. Eu procedia da maneira em que eu queria. Eu fazia conforme o meu querer, as coisas do meu jeito, da minha forma, estando elas certas ou erradas.
né? Eu andava segundo o desejo do meu coração. Mas quando eu fui chamado por Deus para andar em conformidade com o seu querer, para viver uma vida na sua dependência, então o Senhor agora ele começou a trabalhar no meu interior. Ele começou a me libertar, me moldar. E por meio do quê? Das lutas, dos contratempos, das provas. Ou seja, Deus começou a me disciplinar, começou a me mostrar o que Ele esperava de mim, dentro da sua palavra, o que eu deveria fazer, e coisas que na verdade vieram em desacordo com aquilo que eu era acostumado a viver, sem Deus. Ou seja, então Deus ele começou agora a pegar a pedra bruta, que era o meu coração, e começou a moldar ela, começou a moldá-la, moldar o meu coração, para que eu pudesse ficar da maneira que lhe agrade. E é assim que Deus faz. Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto das nossas vidas, o que Deus faz? Ele está com você, Ele está comigo, mas Ele não te isenta das provas, da dor, das dificuldades, dos contratempos. E muitas vezes, eu me lembro que no meu começo eu falava, poxa, mas Deus está comigo e está permitindo tantas coisas ruins. Claro, Ele permite. Porque é no meio dessas coisas ruins que Ele trata conosco. É no meio dessas coisas ruins que Ele molda o nosso coração. Que Ele nos aperfeiçoa. Para que possamos chegar ao nível de estarmos ajustados. Como Deus quer que a gente esteja diante da sua santa e poderosa presença. Nós, e muitas vezes também aqui, o que acontece? Deus vai permitir privações. Deus vai permitir situações que você necessite, talvez de uma resposta imediata ou de algo que você tanto necessite. Deus Ele está ouvindo tua oração, porém Ele vai esperar uns dias, um tempo para poder manifestar essa vitória. Nisso você vai perseverar. Nisso você vai sendo disciplinado por Deus, disciplinado. E você vai aprendendo a caminhar, não mais segundo a tua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Entendeu? E nesse meio tempo Deus vai nos aperfeiçoando. E quando falhamos na nossa caminhada, Deus nos corrige por meio da palavra, Deus nos exorta. Deus levanta também pessoas para fazer isso, né, conosco. Entendeu? Deus ele tem os meios de poder nos corrigir, nos exortar. E é fato que a Bíblia fala aqui, que toda exortação, quando ela vem na nossa vida, quando muitas vezes é chamada a nossa atenção, Deus nos chama a nossa atenção, na hora a nossa natureza carnal, ela não quer essa disciplina. Ela não quer aceitar. Mas depois passa-se aquele momento, a gente respira e entende que é o melhor caminho. Na verdade, a gente entende que é necessário ser dessa forma. E a gente entende que não é tão ruim assim. Entende? E que aquela exortação, aquela chamada de atenção da parte de Deus em relação a nós é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Então, tudo isso acontece porque Deus nos trata hoje como filhos. E como filhos nós precisamos sermos disciplinados por Deus, repreendidos por Deus, para que nós venhamos a ser ajustados diante da presença de Deus. Nós precisamos ficar justamente como Deus quer que a gente fique. Para a gente receber tudo aquilo que Deus tem na nossa vida, nós também precisamos estar na posição. Nós precisamos estarmos preparados. Então é nesse contexto que Deus entra e vai nos preparando nessa nossa caminhada do processo até conquistarmos tudo aquilo que Deus projetou para nós. Nessa caminhada do processo, então, Deus vai nos moldando, nos limpando, nos purificando. E é por meio mesmo dos contratempos, é por meio das exortações, das repreensões. Deus ele vai nos corrigindo quando a gente erramos. Deus ele vai nos orientando, tudo isso para que nós possamos, então, sermos preparados por Ele para receber tudo aquilo que Ele tem projetado para a sua e para a minha vida. Não tem como você ser chamado de filho de Deus e não ser repreendido, não ser exortado, não ser exortada, não ser disciplinada por Deus. Não, todos nós passamos por isso. E não é bom, mas é necessário.
E a Bíblia vai tratar aqui, vai dizer como também um pai que ama o filho vai corrigir, vai disciplinar. O filho errou, o pai vai vir, vai, se precisar, vai até dar umas varadas nela, para que a criança ela não venha sair da linha, né? Não venha sair do trilho, para que amanhã ou depois ela não venha se prejudicar. E Deus é muito mais do que o nosso pai terreno, do que a nossa mãe terrena. Ele vai muito além. E por conta disso ele nos molda, ele nos prepara, ele nos corrige, ele nos açoita. Olha só, a Bíblia fala que Deus ele corrige a quem ama e açoita a todos os filhos a quem ele recebe, açoita. Né? A gente precisa aprender a andar conforme ele quer que a gente ande. Né? As coisas com Deus já não é mais da nossa forma. E nem que a gente sofra, mas a gente tem que aprender. E Deus permite, né? O sofrimento, a dor, as lágrimas, luta, mas é necessário para você aprender que em Deus as coisas é da forma dele, é conforme o querer dele, é no tempo dele, já não é do teu jeito, já não é como você quer, já não é da tua maneira, não, tira o teu eu fora, porque agora vai ser da vontade, vai ser conforme o querer de Deus, no tempo de Deus, da maneira de Deus, do jeito que ele projetou para que seja, e ele sabe o que está fazendo. Jó não entendia o porquê daquela situação toda e por alguns momentos ele quis se justificar dentro do livro lá de Jó, no contexto do livro de Jó. Mas quando chega o momento de Deus respaldar de uma maneira favorável na vida de Jó, e eu me lembro lá a palavra de Deus lá em Jó, capítulo de número 40, se não me falha a memória, 39, deixa eu ver aqui rapidinho, 38, diz, Deus vai falar para Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó queria justificar algumas vezes, dizendo que ele não merecia aquilo, e dentro do contexto a gente vê umas reclamações de Jó. Se engana quem fala que Jó não falhou, tal. Não, Jó ele se justifica, ele fala que ele não era merecedor daquilo ali, e muitas vezes, né, nisso de se tornar justo, ele já estava errando, tá? Mas o que acontece? Jó era íntegro, né? Mas quando ele vai comentando, vai querendo se justificar, quando chega a hora de Deus movimentar as águas ao favor dele e reverter a situação dele, Deus então ele vem e começa então falar sobre as terras, sobre as estrelas, sobre os fundamentos da terra. E no versículo 4 aqui Deus fala, onde você estava, Jó? Conjecturando aqui, quando eu lancei os fundamentos da terra, onde você estava mesmo? Deus estava dizendo, eu sei o que estou fazendo. Onde você estava? Eu sei tudo o que você está passando. Eu estou vendo, mas eu estou trabalhando em você. Estou trabalhando para você viver em mim o que você nunca viveu. Eu estou conjecturando aqui. Porque a experiência que Jó teve com Deus era uma experiência que ele nunca havia tido. O conhecimento que Jó tinha de Deus era um conhecimento raso. E agora, quando Deus começa a se manifestar para Jó, Jó já vai ter um conhecimento profundo de Deus. Uma experiência profunda, o qual marcou a vida dele. Entende? Mas para isso ele precisou ser disciplinado aqui. Ele precisou sofrer, passar pelas dores, por percas. Entendeu? Isso doeu na alma de Jó, machucou, foi terrível, mas Deus permitiu. E depois de tudo isso, olha só, Jó não morreu. Entendeu? Ele permaneceu em pé. Deus o sustentou. E depois Deus se manifestou de uma maneira favorável na vida de Jó. E o nome de Deus foi glorificado na vida dele. E depois, Jó entendeu. Ele, entendeu e glorificou a Deus. Ao ponto dele falar, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó entendeu que, embora ele não compreendesse o porquê daquilo tudo, Deus sempre esteve no controle da vida dele. Deus não perdeu ele de vista em nenhum momento. E Deus sabia o que estava fazendo. Então, meu irmão, aceite a disciplina de Deus, aceite a correção quando vem de Deus. Eu falo que quando vem de Deus a gente sabe, tá? Quando é de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica. Quando é de Deus, a gente sabe que é de Deus a correção, tá? Então,
aceite a disciplina de Deus, aceite a conversão. Você não chegou ao ponto de morrer pela tua fé, então aceite o processo, suporte ele. Deus está contigo, está trabalhando, mas é preciso ele te moldar e me moldar, para que nós venhamos a ficar ajustados diante da sua santa e poderosa presença, para que depois nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado especificamente para você e especificamente para mim. Amém? São coisas novas, coisas únicas na sua e na minha vida, tá bom? Então suporte o processo, aguenta as exortações, as repreensões da parte de Deus, porque Ele está moldando o teu coração para que você fique da maneira com que Deus venha se agradar e da maneira que o nome dele venha ser glorificado na sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, meu Pai, neste momento, e venho interceder por cada uma dessas vidas que chegou até esse vídeo. Pai amado, Pai querido e santo, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, que diz que o Senhor, sendo Pai, corrija quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Muito obrigado por tudo, Pai. Pai santo, amado e querido, nos ajude a aceitarmos as correções, as exortações e as repreensões quando elas vierem da tua parte, Senhor. Pois eu entendo e compreendo pela tua palavra que tudo isso é para nosso amadurecimento. Tudo isso, meu Pai, é para que venhamos a sermos aperfeiçoados por Ti, para no momento oportuno a gente viver tudo aquilo que o Senhor já projetou, já preparou, para que venhamos viver diante da Tua santa e poderosa presença. Pai santo, amado e querido, abençoe cada uma dessas vidas que chegou até esse vídeo. Abençoe, Senhor, cada uma dessas famílias aqui representadas. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço, entra com a vitória que o teu filho e a tua filha tanto necessita. Seja na saúde, na vida financeira, no casamento, seja nos negócios, Pai, seja nas empresas, Pai, pequenas, médias e grandes empresas. Meu Pai, seja na vida espiritual, na vida sentimental, seja no ministério. Entra com a vitória, com a providência que o teu filho e a tua filha tanto necessita. Pai amado, Pai querido e santo, abre a porta que o teu filho e a tua filha tanto necessitam. A porta de emprego que o teu filho e a tua filha têm buscado. Pai amado, Pai querido e santo, toca nesse processo, Senhor, tira de baixo, coloca em cima. Destrava esses processos, essas causas na justiça. Normaliza, Pai, em nome do Senhor Jesus, essa situação. Pai amado, Pai querido e santo, dê condições para o teu filho e a tua filha tirar o nome do SPC do Serasa. Em o nome do Senhor Jesus é o pedido que eu lhe faço. Pai amado, entra lá, Senhor, na UTI, entra no hospital, Senhor, e reverta a situação desse ente querido, desse parente, desse familiar que se encontra internado, meu Pai, no hospital. Nesse hospital, Senhor, entra lá, Senhor, toca onde a medicina não pode tocar, toca onde os médicos não podem tocar e opera um milagre que somente o Senhor pode operar, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis, Senhor. Pai amado, Pai querido, tira toda angústia, tristeza, embaraço, peso espiritual do coração, da vida do teu filho e da tua filha que chegou até aqui. Joga por terra todo o excesso de preocupações, meu Pai, todo o excesso de ansiedades, Pai. Joga por terra toda a tristeza da alma, amargura de alma, Senhor. E conforta esses corações, Senhor. Dá alegria, dá paz, dá refrigério. Meu Pai, dá certeza, Senhor, que o Senhor é na vida de cada um. Meu Pai, deles que aqui estão, que o Senhor está à frente do barco, Pai, para garantir a vitória, para garantir a nossa chegada, para garantir, meu Pai, que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor projetou, para que venhamos a viver diante da Tua santa e poderosa presença. Pai amado, Pai querido e santo, abre uma porta de escape, mostra uma saída para o teu filho e para a tua filha que de repente está aqui, meu Pai, sem direção, Senhor, esperando um norte, meu Pai, uma direção da tua parte. Movimenta as águas, meu Pai, e dá vitória na vida do teu povo. Pai amado, venha suprir cada uma das necessidades dos teus filhos que aqui estão, seja elas quais forem, Pai. Meu Deus, entra com a providência. Senhor Deus, abençoe esses celeiros, Pai. Leva o mantimento a esses celeiros, a esses lares, que quem sabe, meu Pai, o alimento está, meu Pai, escasso.
movimenta as águas ao favor do teu filho e da tua filha, dê condições do teu filho e da tua filha pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, meu Pai, sair dessa situação difícil, situação de aperto que eles têm enfrentado até neste exato momento, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Eu oro por cada pedido de oração, que cada pedido de oração manifestado tanto aqui, meu Pai, como no privado, no particular, que o Senhor venha abençoar cada uma dessas vidas, cuidar de cada família, meu Pai, dessas vidas, que o Senhor venha colocar tudo no lugar e que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado e por não rejeitar nossas orações e por não desviar de nós as suas misericórdias. Somos pobres e necessitados, porém até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que o decorrer deste dia, desta semana, venha ser de vitória, de portas abertas, que venha ser, meu Pai, de respostas, para que tudo isso, meu Pai, e em tudo isso, que o teu nome venha ser glorificado sobre as nossas vidas. Dê-nos a tua paz, a alegria no teu Espírito Santo e que o teu querer se cumpra em nós. Assim eu oro nesta hora, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.